O professor já tirou barato, vamos lá. Galera, a gente vai finalizar hoje toda aquela parte do secretariado, tá? A gente vai fazer... Hoje vocês vão ter um documento só, coisa fácil, só que não, né? E vamos entender aí... O que foi, mulher? Tá balançando a cabeça por quê? Eu mudo só a nota, viu? Vai. E vamos terminar a parte de arquivos. Terminar não, né? Conhecer a parte de arquivos, porque você criou o documento, tá? Documento criado, documento elaborado. Em algum momento esse documento precisa ser arquivado, precisa ser guardado. Então a gente vai entender... Dona Antônia, tudo bem com a senhorita? Vem sempre aqui? Você está falando comigo pelo WhatsApp? Pode falar aqui comigo, aqui, estou aqui do seu ladinho, né? Moça linda. Nossa, você tá bem... Vamos lá. Né? Eu não vou nem comentar a resposta que eu lhe daria, mas daqui a pouco eu chego ali no seu cangote e dou a resposta. Tá bom? Vamos lá. Presta atenção, dona Antônia. Vamos lá. Vamos lá. Então, o que acontece, gente? A gente vai ver um último documento e aí vamos ver as formas de arquivar os documentos. Então, a aula vai ser bem tranquila hoje. Como é término de uma dos itens, né? Tá bom? Então, vamos mudar aqui a tela para todo mundo, para que vocês possam ver a tela. Gente, último documento. O relatório. Tá bom? Bom, relatório, gente. O relatório, ele vai muito mais além do que, talvez, o que vocês acham que é um relatório. Tá? Muitas vezes você tem lá, no dia a dia do colégio, faz um relatório, né, da sua aula. Né? Aí você escreve lá 3 linhas. Né? Mais ou menos isso. Então, o relatório, ele é um documento, né? Olha a importância dele, é um documento. Então, ele tem uma configuração a ser seguida. Tá? E o relatório, ele serve para você expor, não só de forma escrita, mas também visual nesse documento, sobre fatos, sobre situações. Então, por exemplo, imagine você trabalhando numa engenharia. Tá? E você está acompanhando o engenheiro para visitar uma obra. E o engenheiro, ele precisa fazer um relatório sobre a obra. Mas, na verdade, não é ele que vai fazer, é você que vai digitar. Ele só vai te colocar alguns pontos que você vai ter que estar digitando, vai ter que estar criando. Então, o relatório, ele vai muito mais além do que você colocar 3 linhas. Tá? Dei um exemplo de uma obra, de você visitar uma obra de engenharia, junto com o engenheiro, fazer o relatório de como está a obra. Tá? Seguindo esse mesmo exemplo, a gente tem aí como notícias, né, o Rodanel. Né? O Rodanel aí que está parado lá, um trecho do Rodanel, não sei quantos anos, só que aí foi feito de forma mal feita, tiveram que fazer uma auditoria, essa auditoria criou um relatório de riscos, do que precisa mudar, do que não precisa. Então tudo isso é documentado. Você vai argumentar de forma escrita, né, o que você se deparou, e você vai estar anexando imagens, fotos, de acordo com o acontecimento ocorrido. Então o relatório, ele é quase, tá, parecido com o trabalho de conclusão de curso, o chamado TCC. Tá? Ele tem uma folha de rosto, ele tem um índice, tá? Você tem todo o conteúdo, aí você faz uma conclusão,
Aí a conclusão ele realmente é curto e objetivo. E aí, caso você tenha pego informações de livros, né, para confrontar com o que você está colocando no relatório, você coloca a biografia também, tá? E aí você anexa fotos, né, as imagens, todo o conteúdo. Então, aqui é um exemplo de uma das páginas do relatório, tá bom? Aqui no caso, ele já está, podemos dizer aqui que ele só está ali o conteúdo, né, o texto principal, né, o conteúdo principal lá do relatório. A gente tem algumas formatações como tipo de papel, margens, né, fonte. Isso eu já falei, mas vamos frisar novamente, fonte Arial ou Times New Roman, sempre tamanho 12 como padrão, tá? Exceto para contrato, tá? Na aula passada a gente viu sobre contrato. O contrato, por lei, tem que ser tamanho 14, fonte 14, tá? O contrato, essa lei... Oi? Eu não vou lembrar. Espaçamento entre linhas aí. Então aqui a gente tem um exemplo. O exemplo aqui, folha de rosto, índice, o conteúdo, referências e as imagens anexadas. Coisa mínima, tá bom? Vai ser o menor documento. Um documento só, né? Tá bom. Base, exercício de hoje da aula. Preste atenção, gente. Criar um relatório aonde você está querendo, está solicitando bolsa de estudo. Tá? Então imagine você vai pedir uma bolsa de estudos para estudar na Server ou para estudar em alguma outra faculdade, algo do gênero. Para você ser 100% bolsista. Tá? Então você vai ter que criar esse relatório, aonde você vai colocar informações, vai anexar informações, você vai criar um texto, tá? Para que a sua bolsa de estudos ela seja deferida. Para quem não sabe o que é a palavra deferida, é aceito. Tá? É um retorno positivo. Indeferido é algo negativo, algo que não deu certo. Tá? E precisa conter em anexo uma carta com suas notas, como se fosse uma carta de recomendação. Aí você vai criar, tá, gente? Cria uma carta, coloca umas notas lá fraudulentas, né? Umas notinhas lá que não precisa ser notas reais e anexa junto. Beleza? Bom, aí a gente vai entrar em arquivos. Aprendemos a criar os arquivos. A criar os documentos. Esses documentos precisam ser guardados. Tá? Quais são as formas de a gente guardar? Um exemplo. Todo mundo em casa tem documentos para ser arquivados. Tá? Como que é arquivado as contas de água, luz, telefone, internet, IPVA, IPTU, né? Financiamento? Como que você que eu falo você, sua família, tem o hábito de guardar esses arquivos? Tudo largado lá, né? Tá? Dá para melhorar? É isso que a gente vai entender, tá? Na empresa não pode ser colocado tudo numa caixinha, né? E tuchar tudo lá, não. Porque dentro da empresa você não tem lá, você acaba tendo um volume muito alto de documentos. E esses documentos, eles vão ser guardados em caixas? Vão.
Só que é o chamado caixa-arquivo. São caixas específicas para o tipo de arquivo que você vai estar usando. Então você tem caixa de arquivo, você tem follow-up de arquivo, armário, arquivo. Então, dentro da empresa você tem diversas formas de poder guardar ou arquivar, melhor dizendo, os arquivos, documentos que pertencem para tal, tá? Então, a gente precisa entender que existe o arquivo ativo. O que é um arquivo ativo? O arquivo ativo, ele é aquele arquivo que tem que estar ali de fácil acesso, tá? Para qualquer um poder, qualquer um que eu falo, qualquer um que seja responsável, né, pelo departamento, possa acessar de forma rápida e prática, tá? Então ele tem que estar num lugar de fácil acesso. O arquivo transitório, esse arquivo transitório, ele já é um arquivo que você não usa tanto, tá? Você não usa tanto, mas ele está ali fácil para você poder pegar. E você tem o arquivo morto. O que é o arquivo morto, gente? Aquele arquivo que são arquivos antigos, arquivo do ano passado, arquivo de 10 anos atrás. É um arquivo que só se acontecer um problema muito grande, que você vai ter que ir até lá procurá-lo, tá? Do contrário, ele vai ficar guardado. É mais ou menos se a gente pegar assim, as nossas contas de consumo do ano passado. Você não vai ficar mexendo nela. Tem muitas pessoas que quando vira o ano faz o quê? Rasga, queima, joga fora, né? Por quê? Para que você vai guardar algo do ano passado? Né? Se não cortou a água, a luz e o telefone até agora, é porque está tudo pago. Então, você pode descartar. Não há essa necessidade. Durante um ano, até é legal guardar. Já na empresa já é um pouco diferente. Por mais que seja algo do ano passado, ele vai ter que ficar guardado. Tá? Durante quanto tempo? Enquanto a empresa existir, esse arquivo ele vai ter que estar guardado. Tá? Então, muitos dos documentos, dependendo, que nem contas de consumo, né, água, luz, telefone, devido ao papel que ele é impresso, a gente acaba até tirando uma cópia, tira lá uma xerox, né, uma cópia, porque aquele papel ele apaga, né? Então são os três tipos de arquivos: arquivo ativo, arquivo transitório e arquivo morto. Bom, estrutura. O que é estrutura, gente? Estrutura, ela é o local que esse arquivo será guardado. Tá bom? A estrutura é o local onde esse arquivo será guardado. Então a gente tem o arquivo centralizado. O que seria o arquivo centralizado? Todo e qualquer tipo de arquivo da empresa fica no mesmo local. Ou é uma sala reservada só para isso, dependendo da empresa, ou é um andar todo só para isso, ou é um armário só para isso, ou uma caixa, né, como vocês colocaram como exemplo. Então ele fica tudo ali centralizado. O descentralizado, ele já é o oposto. Então, por exemplo, dentro da empresa você tem vários setores. Então, documentos do setor comercial, ele fica em um local. Documentos do departamento administrativo financeiro, fica em outro local. Tá? Pode ser uma sala, pode ser um armário diferente. Tá? Então, isso quer dizer descentralizado. Tá? Então, cada setor da sua empresa, ou cada setor que a empresa possui, o arquivo fica lá naquele setor. Tá? Não fica em um lugar único para todo mundo ter acesso. Método de você fazer um arquivo. Você tem lá o método alfabético, que é você organizar por letras. Tá? Você tem lá o método numérico, que é você dar números para esse tipo de arquivo.
Então, por exemplo, lá do memorando, não lembra lá que o memorando tem memorando, número tal? Tá? Então, você vai organizar o memorando por números, por exemplo. Tá? Você tem lá o geográfico, que aí é por região, localidade, né? Empresas que são muito grandes, né? Que existem várias localidades, né? Em várias cidades, estados. Pode trabalhar com o sistema geográfico. E o ideográfico, que é sobre assuntos. Então, por exemplo, eu vou guardar o memorando. O memorando, eu vou ter uma pasta só para memorando, certo? E esses memorandos, eles vão ser organizados por números. Tá? Um exemplo. Um outro que aí a gente pode usar também como ideográfico. Contas do mês. Todas as contas que foram pagas no mês de maio. Você coloca tudo junto. Tudo do mês de maio no mesmo saquinho. Água, luz, telefone. Se gastou um pouco mais com o carro porque teve que fazer manutenção. Algo do gênero. Teve que comprar um tênis novo. Guardou o recibo. Tudo daquele mês você guarda em um local só. Então, a gente pode também colocar ele aí como ideográfico. Assunto, né? Contas do mês de maio. Tá? Então você pode criar um arquivo desta forma. Tudo bem até aí? E tá faltando um. Não, acabou? Acabou. Tá? Aí é isso, gente. Métodos de arquivamentos, basicamente é isso. Bem fácil. Tá? Esses arquivos, ele não necessariamente acaba sendo um arquivo físico. Pode ser um arquivo digital, tá, gente? Esse arquivo digital, você também pode criar uma pasta. Você cria lá uma pasta. Arquivos ano 2020. E aí aqui você vai criar, por exemplo, uma pasta, sei lá, água. Aí você cria lá uma outra pasta, luz. E dentro daqui, você vai salvar os arquivos como janeiro, fevereiro, março, abril, maio, você entendeu? Você vai nomear o arquivo com o nome referente do mês. Tá? Um exemplo, você trabalha no consultório médico. Médico ou odontológico. Você tem lá os contratos. Contratos dos clientes daquele ano. Aí os contratos aqui, eles são guardados e armazenados por ordem numérica. Contrato 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Que nem, por exemplo, vocês. Vocês são alunos, mas para a gente poder organizar vocês, cada um de vocês possui um contrato. Então, se, por exemplo, você não sabe, não lembra seu nome... Difícil acontecer, mas pode acontecer. O meu contrato, o número é tal. Então, pelo contrato, eu abro aqui o sistema e eu consigo ter acesso a você, por exemplo. Tá? Então, o contrato ele é numérico. Tá? E aí a gente tem o alfanumérico, que além de ser por letra, é por números. Então, também existe esse tipo de arquivo. Certo? Querem perguntar alguma coisa, gente? Pessoal do online aí, querem perguntar alguma coisa? Se alguém quer perguntar algo, aquela pessoa que está com dúvida, pergunta aqui, tá, gente? A pessoa, o aluno que tiver com dúvida, me pergunta aqui.
Tá. Então o que acontece, gente? Na aula de hoje, como a gente está finalizando um tópico do nosso módulo, é isso. Tá? Vocês vão fazer um relatório sobre a história que aqui, né, ele cita, tá bom? Você vai fazer um relatório sobre isso daqui. Vai mandar lá na sala Google, tá bom? Vai mandar lá na sala Google. E lá na sala Google também tem umas perguntas. Então as perguntas é lá, o que é um relatório, o que é um arquivo, tipo de arquivos, tem umas perguntinhas lá para vocês poderem responder, tá bom? Assim que eu publicar o vídeo, já aparece lá para vocês as perguntas e o vídeo. Tudo bem? Pessoal, aqui, tranquilo? Então a aula é bem tranquila hoje. Então caso você tenha qualquer atividade pendente, que nem a Milis falou que tem umas atividades pendentes, tinha a galera aqui que veio até no horário livre para adiantar, né? Já dá tempo de adiantar o que está pendente, porque eu andei corrigindo, mandei mensagens aí pra galera, inclusive para quem não me mandou, tá? Mandei lá. Eu só precisava aqui mostrar uma coisinha. Deixa eu publicar o vídeo aqui rapidinho. Pera aí, deixa eu parar o vídeo, né? Que eu tô gravando aqui ainda, né? Deixa eu parar aqui o vídeo. Parei.